Saúde os irmãos da paz do Senhor. Nesta manhã o Senhor possa estar abençoando aí a sua vida, abençoando a sua família. E que nós venha começar o estudo desta manhã. Eu quero aqui fazer uma oração por você, meu amigo, meu irmão. Você que está me ouvindo nesta hora e que carece aí de uma bênção da parte do Senhor. Que nesta manhã Deus possa estar aí abençoando a sua vida, abençoando a sua família, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, me conceda a tua graça, a tua bênção, meu Deus, nesta manhã, na tua presença, Jesus. Abençoa cada vida que está no seu lar, na sua família, nesta hora, Jesus, que estará, meu Deus, acompanhando esses estudos. Que o Senhor, nesta manhã, venha dar vitória, venha dar graça, meu Deus, a estas vidas. Fortalecei-vos, Pai, no Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, nesta manhã, meu Pai, venha abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor, meu Pai, venha nos revelando as grandezas, as maravilhas, meu Pai, do teu reino. Pai, coloca a tua graça, a tua bênção nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Para que nós venha começar esses estudos nesta manhã, estaremos falando nesta manhã sobre a igreja, uma instituição, onde Jesus o instituiu. Nós vamos conhecer um pouco sobre a igreja do Senhor Jesus. Para que nós venha começar nesta manhã, eu quero aqui trazer uma passagem no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. A palavra nos diz: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados, nesta manhã nós estamos aqui diante desta passagem, onde Jesus estava ali com seus discípulos. E ele ali interrogou seus discípulos: quem diz os homens quem eu sou? Os discípulos ali disseram: não, uns dizem que tu és João. Outro disse: não, uns diz que tu és um dos profetas. E ali nós vemos uma resposta de Pedro, dizendo: tu és o Filho
o sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. Meus amados, eu digo a você que é discípulo de Jesus. Você que Jesus te chamou, você que entrou nos caminhos do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus revelou no seu coração. Então, o discípulo de Jesus, ele conhece a Jesus. Ele tem experiência com Jesus. E aqui nós vemos, meus amados, muitas vezes uma pessoa que talvez não tem intimidade com o Senhor, não tem comunhão com Deus, apenas vê falar de Jesus, esta pessoa em si, ela não tem o mesmo conhecimento daquele que é discípulo de Jesus. Porque aquele que é discípulo de Jesus, o Espírito Santo de Deus revela no seu coração quem é Jesus. Eu digo a você nesta manhã que Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele veio a esta terra para cumprir uma missão. E esta missão é trazer a salvação a todos aqueles que nele creem. E feliz aquela pessoa que crê em Jesus, que entra nos caminhos de Jesus. Porque esta, além de ter todas as bênçãos aqui nesta terra, ele tem a vida eterna. Um dos bens maiores que uma pessoa pode ter, a vida eterna na pessoa de Jesus. E nesta manhã, aqui, eu estou aqui para nós estudar sobre a igreja. A igreja, meu amado. A palavra nos diz, só existe uma igreja verdadeira e ela está no mundo por determinação do Senhor Jesus. A igreja foi uma instituição que Jesus criou e ela tem a finalidade de levar a palavra de Deus às pessoas. A finalidade da igreja é levar o Evangelho, levar ao conhecimento as pessoas de quem é Jesus, quem é o Filho de Deus. A igreja é uma instituição importantíssima nessa terra. É uma instituição onde nós precisamos honrar, porque ela foi instituída por Jesus. E a palavra aqui nos diz, embora existam muitas denominações e grupos que se dizem igreja, na realidade existe somente uma igreja, a que foi edificada por Jesus. A igreja, o fundamento da igreja é Jesus. Nós vemos aqui nesses estudos a palavra nos dizendo que o nome igreja vem do termo grego eclésia, que significa assembleia, reunião. O sentido da palavra é os que foram chamados para fora. Você foi chamado, irmão. Uma pessoa que ela está na igreja, está buscando o Senhor, ela foi chamada, ela teve um chamado de Deus. Essa pessoa entendeu
o chamado de Deus para a vida dela. Se hoje você está no ministério, você está na igreja, você tem um chamado de Deus. Jesus te chamou. O dia que a palavra chegou ao seu coração, você entendeu. Através do Espírito Santo revelar no seu coração, você entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Então nós vemos aqui, meu amado, o significado do termo igreja, eclésia, que significa assembleia, reunião. O sentido da palavra é que os que foram chamados para fora. Quando Jesus resolveu organizar uma instituição que o representasse aqui no mundo, escolheu o nome igreja. Não foi outro nome. O termo comunidade, por exemplo, aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento, sendo que uma delas se refere a Israel, não a igreja. Os textos de Atos são históricos, mas o de Mateus 16, 18 é doutrinário. A igreja do Senhor Jesus. O que a palavra nos diz? Que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pode levantar o que for, pode vir o que for, a igreja do Senhor Jesus, ela continua aqui nessa terra com a sua missão de levar o Evangelho, de levar a palavra às pessoas que necessitam. A palavra aqui nos diz, e o fundamento? O fundamento de uma igreja, de um ministério, ele é fundamental. O fundamento aqui, meus amados, o fundamento aqui é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. A palavra diz que o fundamento da igreja é o próprio Senhor Jesus. Ele é a pedra angular. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que está posto, que é Jesus. Nós vemos em 1 Coríntios 3:10 até o 14, onde o apóstolo Paulo ali, ele coloca para a igreja de Coríntio que o fundamento da igreja é Jesus. Nós não podemos colocar outro fundamento. O fundamento chama-se Jesus Cristo. Outro lado deste fundamento é o ensino dos apóstolos, é o ensino dos profetas. Quando nós analisamos a palavra de Deus, quando nós analisamos as Escrituras, nós temos os profetas, nós temos os escritos dos apóstolos, nós temos as falas de Jesus, aquilo que Jesus operou aqui nesta terra e aquilo que ele colocou como doutrina da igreja. E nós não podemos fugir daquilo que é doutrina. Uma coisa é o costume que muitas vezes uma pessoa pode colocar dentro da igreja, dentro do ministério. Outra coisa é a doutrina. A igreja do Senhor Jesus não pode fugir das doutrinas, dos ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, porque é o fundamento para que a igreja venha crescer firme e forte na presença de Deus.
E aqui nós vemos, meus amados, o que quer dizer a palavra de Deus produzida pelos profetas e os apóstolos. Também é fundamento da igreja. Sem ela não há igreja. Sem Cristo não há igreja. Jesus edificou a sua igreja. A igreja não é de mais ninguém senão de Jesus. A igreja, ela é do Senhor Jesus. E se ela é do Senhor Jesus, muitas vezes as pessoas falam assim, a igreja é do pastor tal, de fulano. Não, ela é de Jesus. E se ela é de Jesus, quem conduz ela é Jesus. O que é a igreja? A igreja universal e igrejas locais. Muita confusão se tem formado ultimamente a respeito da igreja, especialmente a igreja local. A Bíblia nos fala de uma igreja universal. A igreja universal não pode ser vista. Ela é composta de todos os santos, em todos os tempos e lugares. Ela só poderá ser vista quando estiver reunida no céu. A igreja universal se manifesta em assembleias locais. São as congregações ou igreja, as mais diversas que hoje existem. No princípio havia uma igreja em cada cidade. As cidades eram pequenas. Hoje, por causa da complexidade da vida urbana, é impossível haver uma só igreja em cada cidade. É necessário haver mais de uma igreja local. Igreja local se reúne como uma família para cultuar a Deus e cumprir a sua missão. Nós vemos cada ministério. Nós vemos vários ministérios. Como na nossa cidade aqui, existem vários ministérios. Qual é a missão desses ministérios? É levar a palavra de Deus. É buscar as pessoas para a presença do Senhor. Mas existe uma igreja universal, aquela igreja que vai ser salva por Jesus. E esta igreja, ela está composta dentro de todos os ministérios. Não adianta muitas vezes um ministério dizer, não, a salvação está somente nesse ministério ou naquele ministério. Não, a salvação está naqueles que crêem na palavra do Senhor. Onde houver uma pessoa dentro de qualquer ministério, se ele estiver crendo na palavra, se ele estiver buscando a Jesus, ele tem a salvação. No independente, tem pessoas que dizem, não, o meu ministério é assim, o outro ministério é assim. Não, é a palavra que te salva. Aí essa igreja que fala que é essa igreja universal, que é a igreja que vai ser salva por Jesus, ela está dentro de todos os ministérios. Dentro desses ministérios vai existir pessoas salvas e pessoas não salvas, pessoas que creem e pessoas que não creem. Nós vemos aqui também o símbolo da igreja. Qual tem sido o símbolo da igreja? Edifício. Paulo, ele comparou a igreja do Senhor com um edifício. E cada pessoa dentro do ministério significa um tijolinho na construção desse edifício. Por isso você é importante dentro da igreja. Você é muito importante, irmão.
Por mais que você, muitas vezes, tem pessoas que falam assim, eu se sinto tão pequenininho. Não, você é importante na presença de Deus. Você faz parte dessa edificação do Senhor como edifício na presença de Deus. Outro símbolo que nós vemos sobre a igreja, lavoura de Deus. Você é a lavoura de Deus. A semente da palavra, ela caiu no seu coração. A semente, ela cresceu, ela germinou, ela deu fruto. Então, você que é uma pessoa firme na presença de Deus, você é lavoura de Deus. Lavoura de Deus. Outro símbolo da igreja é quando fala assim, a noiva. Você é a noiva do Senhor Jesus. Noiva, esposa. E como noiva, como esposa, você precisa ser, a igreja precisa ser pura. Precisa se preparar para ter um encontro com Jesus. E nós vemos aqui, meu amado, outro símbolo é o corpo. A igreja, ela é o corpo. Jesus é o cabeça. E como corpo, você que está dentro do ministério, você é membro. E o membro, ele é importante, ele faz parte do corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Outro símbolo é a casa. De fato, o termo grego usado por Paulo quer dizer edifício, mas família. A igreja é a família de Deus, que é o nosso Pai. E Jesus é o nosso irmão maior. Família. A igreja, quando ela se reúne, ela é uma família na presença de Deus. E Deus é o nosso Pai. Por isso, como é importante a igreja estar reunida, estar unida na presença de Deus. E aqui, e nós temos essa missão, a igreja em si do Senhor Jesus, ela tem uma missão de levar a palavra de Deus àqueles que estão perdidos. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. A igreja tem como missão pregar o evangelho, discipular. Sua missão é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Cooperar com o Espírito Santo na busca das almas perdidas. Quantas almas perdidas existem? E esta missão implica em evangelizar, fazer missões, ganhar almas para Cristo e discipular. Não adianta, muitas vezes, você ganhar uma alma para Jesus, mas não discipular ela. Ela precisa conhecer quem é Jesus, qual é a missão de Jesus, o que ela representa. Um dos últimos pontos aqui é os oficiais da igreja. O cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem dirige e orienta. O Espírito Santo está em cada crente e na igreja, para orientar ninguém. Nos diz, ninguém na igreja pode ter maior autoridade do que o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo estabeleceu na igreja os ministérios. Então, meu amado, na igreja existe o ministério. E o ministério é o pastor, é o diácono, é a diaconisa. São oficiais. Quem instituiu esses oficiais foi Jesus, com a missão de edificar a igreja. Nós vemos
Efésios 4:12 fala dos ministérios. Então, meu amado, honra o seu pastor. Independente da dominação que você estiver, honra o seu pastor, porque ele foi instituído por Deus. Ele foi instituído por Deus. Ele é o anjo da igreja. Que nesta manhã Deus possa estar abençoando a você com esse pequeno estudo, no nome do Senhor Jesus. Que Deus